Pessoal, prazer imenso estar falando com as turmas de oitavo ano do Voluntário de 32. Vim aqui para falar um pouquinho da nossa matéria, da língua portuguesa, né, o que vamos fazer nessa primeira semana, dando uma retomada no nosso conteúdo a partir do conceito de anúncio publicitário. Tema que já estudamos até meados de março e que vamos retomar agora, assim como as conjunções presentes nas orações coordenadas e subordinadas adverbiais. Solta a vinheta aí. Muito bem, falemos agora sobre o gênero textual anúncio publicitário e sobre as características. Um anúncio publicitário, que é um tipo de gênero textual que apresenta aí um caráter comercial, muitas vezes ele visa as pessoas a consumirem determinados produtos, se vale de uma linguagem verbal e também não verbal. Professor, o que seria uma linguagem não verbal? A imagem. A imagem no anúncio publicitário tem um peso grande, que junto a uma linguagem verbal simples, é uma frase, é uma oração simples, passa a ter um grande impacto para aqueles que observam, certo? Nós temos aí textos relativamente curtos, imaginem vocês, estamos passando numa avenida movimentada, tem um outdoor exposto ali. Esse outdoor tem que trabalhar de uma forma muito rápida, né, de acordo com os transeuntes, quem está parado ali no carro, aguardando o semáforo abrir, uma imagem que dá um impacto interessante, bacana, e ao mesmo tempo uma frase também que vai ter como consequência a pessoa a refletir sobre alguma situação, sobre alguma ação ou sobre a compra de um determinado produto. É um texto que visa, dessa maneira, nos persuadir, nos convencer sobre algo, se vale muitas vezes do humor e da ironia para isso, e apresenta verbos no modo imperativo, né? O verbo no modo imperativo, nesse caso, com a ideia de nos convencer, com a ideia de, muitas vezes, nos cativar, seja para a compra de um produto, né? Seja para a reflexão sobre um serviço, né? Essa ideia do verbo no modo imperativo como ação, não é? Como ordem que deve ser meditado dentro da frase. Tá joia? E nós observamos também aqui, sempre no anúncio publicitário, a ideia das figuras e até dos vícios de linguagem que são propositais. Né? Quando eu tenho a figura de linguagem como a metáfora, a metonímia, que já aprendemos, a onomatopeia, é claro que vai nos trazer essa ideia do humor ou da ironia, vai ficar mais divertido e muitas vezes vai levar a pessoa, sim, a comprar um determinado produto, se for uma ação de um governo, às vezes fazendo um trocadilho, um jogo de palavras ali, para a gente refletir sobre uma situação importante. Além disso, nós falamos acima, né, que o anúncio publicitário, ele apresenta uma linguagem não verbal, ele tem muita, a imagem está muito nítida nele, e para isso ele vai se valer também do uso das cores, né, das fotografias, da ideia do belo para tentar cativar por um determinado interesse. Nada é despropositado no anúncio publicitário. Tudo tem um foco, tudo tem um objetivo, ok? Olha um exemplo aqui que bacana. Refresco Maratá. Prove dessa fruta. Maratá, jabuticaba, novo sabor. O sabor da fruta dentro do saquinho. Então, olha só que interessante esse anúncio publicitário. Primeira coisa que eu observo, olha o verbo aqui no modo imperativo. Né? O verbo no modo imperativo aqui com essa ideia de injunção, de reflexão. Prove dessa fruta. Né? Falando, olha, se você provar desse suco aqui, você vai gostar bastante, você vai ver que saboroso, que refrescante ele é. Olha o sabor dele, pessoal, jabuticaba. A jabuticaba tem essa tonalidade meio lilás. Olha o fundo do anúncio, tem a mesma cor. Não é? Olha o slogan aqui da Maratá, o sabor da fruta dentro do saquinho. Mais uma vez nos remetendo a essa ideia de sentir saciado, refrescante, num contexto de calor como nós vivemos, num clima muito quente nosso, é algo que vai matar nossa sede, que a gente vai ficar saciado, ao mesmo tempo aí
satisfeito, certo? Esse é um típico anúncio que trabalha, portanto, olha só, frase curta, objetiva aqui, verbo no modo imperativo bem reforçado, o slogan aqui da Maratá, dialogando com essa ideia, portanto, da fruta pura, da fruta refrescante, no caso aqui a jabuticaba que tem essa tonalidade lilás e que dialoga com o fundo da mesma cor. E que, por mais uma vez, nos remete a essa ideia de refrescância, né? Tendo em vista um clima tropical quente como o nosso. Tá joia? Beleza, falamos agora um pouquinho sobre o estudo das conjunções. Olha só, nós temos conjunções em todos os textos, praticamente. As conjunções, elas aparecem, não é? Quando nós temos orações coordenadas e orações subordinadas. Muitas vezes, porém, a nomenclatura atrapalha os alunos, né? Parece algo chato, o professor falar, o que é isso? Conjunções coordenativas, que negócio difícil, chato. Não é. O que vocês têm que entender aqui, fundamentalmente? O sentido que cada uma das conjunções vão apresentar nas frases, certo? Exemplo aqui. Existem frases que têm uma ideia de adição, nos trazem essa ideia de adição. Algumas conjunções que vão apresentar essa ideia aditiva, essa ideia de adição aqui. O e, o nem, dependendo do contexto aqui. O mas também, o como também. Exemplo, Pedro é educado e gentil. Então está somando, ó, como se tivesse duas ações. Além do Pedro ser educado, ele também é gentil. A conjunção e aqui, portanto, vai nos dar uma ideia de adição. Certo? Nós também temos algumas conjunções que apresentam um sentido de adversidade, como o mas, o porém, o todavia, o contudo, o entretanto. São conjunções meio que sinônimas aqui, né? Se eu troco uma pela outra, ela vai dar o mesmo sentido de adversidade. Exemplo, olha só o exemplo. Não se esforçou muito, porém obteve um bom resultado. Todavia, obteve um bom resultado, mas obteve um bom resultado. Todos vão dar essa ideia de adversidade, ou seja, como ele se esforçou muito, era para ele ter tido um bom resultado, porém alguma coisa aconteceu, ó, essa ideia de oposição. Tivemos algum problema no meio do caminho ali, porém, mas, todavia, contudo, ele não teve um bom resultado. Ok? Então, a adversidade ela se opõe ao que foi esboçado na oração anterior, tá bom? Temos algumas conjunções que apresentam essa ideia de alternância, como ou, ora, quer e assim por diante. Exemplo, ou você estuda ou você trabalha. Ó, uma ideia nega a outra. Ou você estuda ou você trabalha. Ora você brinca, ora você trabalha. Quer você queira, quer não queira, vamos estudar. Então, essa ideia de alternância entre duas ações, tá bom? Ideia de conclusão. Alguns conectivos, algumas conjunções dão essa ideia de conclusão. Exemplo aqui, o logo, o portanto, o por isso, o por conseguinte, o assim. Olha lá. Possui um bom histórico profissional, logo não ficarás desempregado. Portanto, não ficará desempregado. Por isso, não ficarás desempregado. Certo? São conjunções aí sinônimas que dão essa ideia de conclusão. Vão concluir o que foi exposto na oração anterior. No caso aqui, como ele é um bom profissional, tem um bom histórico, é lógico que ele não vai ficar desempregado. Correto? Também temos, dentre as conjunções coordenadas, as chamadas explicativas, tá? Algumas conjunções explicativas aqui. O que, né? O porquê, o pois, sobretudo. O pois é uma ideia, nos traz essa ideia de explicação. Exemplo, não compareci à festa porque não fui convidada. Pois não fui convidada, porquanto não fui convidada, justificando aí
o não comparecimento. Tá joia? Ah, professor, mas como que vai cair isso em prova, né? Quando eu for prestar até vestibular lá na frente, estou no ensino fundamental ainda, mas daqui a pouquinho estou prestando vestibular. Pessoal, eles vão retirar isso aqui de um texto. Às vezes retiram uma oração de um texto e aí pedem para você ver o sentido da conjunção presente no texto. Então, vocês vão precisar colocar, isso é uma oração coordenada, sindética, aditiva, esse nome imenso. Não, eles simplesmente vão observar o seguinte: Pedro é educado e gentil. Na frase, a conjunção e apresenta sentido de A, adição, B, alternância, C, conclusão. E aí vocês vão assinalar, tá bom? Além das coordenativas, nós temos também as subordinativas, tá? O que me interessa aqui, novamente, o sentido delas, tá? Que vocês observem sempre esse sentido de uma forma geral. As principais conjunções causais, o porquê, uma vez que, sendo que... E por isso que é importante analisar com calma também a frase. Olha lá. Como estava frio, resolvemos adiar o passeio. Se eu troco aqui o como, ó, coloco por quê? Porque estava frio, resolvemos adiar o passeio. Qual foi a causa para adiar o passeio? Porque estava frio. Tá joia? Também algumas conjunções que apresentam a ideia de consequência. Principal conjunção que apresenta essa ideia de consequência, chamada consecutiva aqui. O que? Olha lá. Tamanho foi o mau desempenho do rapaz, a consequência, que a empresa optou por não contratá-lo. Principal conjunção aqui comparativa, o como. A menina era delicada como uma flor. Certo? Então, o como aqui fazendo a comparação da menina com a flor. Ideia de conformidade, tá? Conforme, segundo, conforme o combinado, segundo o combinado, de acordo com o combinado, entregamos a pesquisa para o professor. Ideia de concessão, olha só, ideia de concessão. A principal conjunção que nos traz essa ideia seria o embora. Olha só, embora gostasse muito dele, resolvi terminar a relação. Ou seja, a pessoa gostava muito aqui, né, do sujeito, porém acabou cedendo, acabou terminando, mesmo gostando. Tá? Então, como se fosse uma observação, né, que por algum motivo existiu para se terminar a relação. E aí nós temos vários sinônimos para o embora. Mesmo que gostasse muito dele, resolvi terminar a relação. Por mais que gostasse muito dele, resolvi terminar a relação. Conjunções que dão ideia de condição. A principal aqui, ó, o C, terá seu dia cortado, a menos que apresente justificativa. Terá seu dia cortado, se não apresentar justificativa. Olha outro exemplo de frase aí. Deixe um recado se sair de casa. Qual que é a condição para deixar o recado? Sair de casa. Então, conjunçãozinha C, uma conjunção também importante dentre as condicionais. Conjunções que dão ideia de proporção, à medida que, ou a proporção que. Exemplo, quanto mais agir desta maneira, mais excluído pelo grupo. À medida que os navios se aproximam, mais sinto medo. Outro exemplo, né? Então, quanto mais perto os navios, a proporção do meu medo também aumenta. Né? Quanto mais eu acabo agindo dessa maneira, mais eu sou excluído do grupo. Então, essa é a ideia de proporção, de intensidade. Tá joia? Algumas conjunções que nos trazem ideia de finalidade, a fim de que, para que. O para é uma conjunção típica aqui da ideia de finalidade, tá? Estudo bastante
a fim que possa construir meu futuro. Estudo bastante qual que é a finalidade, para construir meu futuro. E por fim, nós temos várias conjunções que nos trazem a ideia de tempo, de temporalidade. O quando, o enquanto, o sempre, o logo, o hoje, o ontem, o amanhã. Quando chegar de viagem, avise-me. Olha o quando aqui. Sempre que chegar de viagem, avise-me. Logo que chegar de viagem, avise-me. E assim por diante. Tá joia? Então, olha só. Falo em adição. Conjunção que dá ideia rápida de adição. O e, a adversidade. Eu lembro do mas, do porém, do contudo, do todavia. Explicação, o pois. Estou falando de alternância. Ou, ora, ou você estuda ou você trabalha. Causa, principal conjunção que dá ideia de causa. Por quê? Principal conjunção que dá ideia de consequência. O que? Conjunção que dá ideia de comparação. O como, que dá ideia de conformidade. O segundo, de acordo com. Quando a gente tem citação, sobretudo num texto, o segundo, o professor, de acordo com o professor. Que dá a ideia de concessão, sempre o embora. Ideia de condição, nós lembramos aqui da conjunção se. Proporção, falamos a medida que, a proporção que. Ideia de finalidade, lembramos do para. E o tempo, né? Classificação das condições temporais, o quando, o enquanto, e assim por diante. Ok? Para treinarmos um pouquinho aqui, olha lá, exercícios de fixação. Classifique o efeito de sentido provocado pelas conjunções nas orações abaixo. Isso aqui é um exercício típico, por exemplo, de sala de aula. A única diferença é que a gente pega um texto e do texto nós trabalhamos a pontuação, nós trabalhamos as conjunções, nós trabalhamos propriamente a interpretação. Olha só o exemplo. João estudou, mas não foi bem na prova. Opa! O mas já sabemos aqui. Pelas tabelinhas estudadas, vai dar uma ideia de adversidade. Outras conjunções que dariam certo, vai ser adversidade da mesma maneira. João estudou, porém não foi bem na prova. João estudou, contudo não foi bem na prova. Certo? Sempre ideia de adversidade. E a B, deixe um recado se for sair de casa. Eu até citei no exemplo anterior, né? Olha lá, qual que é a condição para deixar um recado? Sair de casa. Se eu troco aqui, deixe um recado, caso for sair de casa. Continua a ideia de condição. Certinho, meus caros? Também vou deixar alguns exercícios específicos para vocês treinarem. Conteúdo importante. Gente, isso aqui cai em concurso até hoje, cai em vestibular. E quanto mais vocês estudarem e lapidarem o conhecimento, melhor para todos. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like depois lá no canal. E voltamos na próxima semana com mais conteúdo para o 8º ano do Voluntário de 32. Valeu, grande abraço.